No Antigo Testamento, os cananeus eram os arqui-inimigos dos antigos israelitas. Mas logo após os cananeus, nós também temos a entrada de um outro rival que ali rivalizava com Israel sempre e detestava também ao povo de Israel. Quem eram esses? Esses eram os antigos filisteus. A sua origem ela é repleta de mistérios, visto que eles estão envolvidos ali com povos da Grécia Antiga e estão envolvidos aos povos do Mar Egeu. Por isso são chamados, muitas das vezes, de povo do mar, juntamente com as outras tribos do mar que estavam dentro do Oriente Médio e que até os próprios egípcios conheciam. Nesse vídeo eu quero falar a respeito das origens antigas dos antigos filisteus, as suas raízes, que muitas pessoas não falam. Os filisteus, em hebraico se diz Pelestim ou Pelestim, em grego koiné se diz Philisteim, em latim se diz Filistai. Eram basicamente um povo de origem indo-europeia e também camita, que vivia na costa sul de Canaã durante a Idade do Ferro, em uma confederação de cidades-estados geralmente chamadas de Filistia. Os filisteus faziam parte de uma confederação tribalística de origem no Egeu. Essas tribos geralmente eram todas chamadas em conjunto de povos do mar, uma referência por conta de virem do mar Egeu. Há muitas evidências e provas convincentes de que os antigos filisteus estavam relacionados a um grupo de imigrantes gregos do Egeu. O grupo de imigrantes se estabeleceu em Canaã por volta de 1175 a.C., durante o colapso da Idade do Bronze final. Apesar de alguns afirmarem que os filisteus e também as populações do mar terem se estabelecido cerca de 1200 a.C. naquela região do Levante, no que hoje é Israel e a Palestina, por incrível que pareça, nós temos evidências mais antigas que afirmam que os povos do mar já estavam naquela região. Se levarmos em consideração os textos bíblicos que já afirmavam que os filisteus estavam desde a época de Abraão e de Isaac, visto que Abimeleque é tido e considerado como pelo menos um rei de alguma dessas tribos dos povos do mar, alguns afirmam que no caso Abimeleque era um rei filisteu, o rei de Gerar. No caso, nós podemos concordar que os filisteus estão naquela região do Oriente Médio há pelo menos 3.800 anos. Essa datação, essa cronologia, nós temos ela pelas escrituras sagradas, quando nós olhamos para os relatos bíblicos da história de Abraão e o seu encontro ali com o rei de Gerar, que é considerado um filisteu, ou rei dos filisteus, ou de alguma tribo relacionada aos filisteus, isto é, aos povos do mar. Nós cremos então que basicamente os povos do mar, isto é, povos relacionados aos filisteus, de mesma origem, estavam naquela região há pelo menos 1800 a 1900 a.C. Mas você pode até se questionar, mas só tem a Bíblia que vai dizer isso? Por acaso não existe nenhuma descoberta arqueológica que comprove a presença dos povos do mar naquela região em 1800 a.C.? A verdade é que existe sim. Um grande exemplo disso é o famoso obelisco de Abishemu. O obelisco de Abishemu cita claramente ali uma das tribos do mar, que eram chamados de os Luca. O obelisco de Abishemu só comprova a veracidade, a verdade dos textos bíblicos, pois os textos bíblicos já falavam que Abimeleque, rei de Gerar, da época de Abraão e de Isaac, era sim um filisteu, ou pelo menos de alguma tribo relacionada aos filisteus, isto é, os povos do mar. O nome filisteu vem muito provavelmente aí do latim Filistin, que vem do clássico Filisteinos ou Filistinos, do grego tardio, por sua vez, Filistinoi, e do grego koiné, Filistim. Em última análise, vem do hebraico Pelesti, que vem do plural, em hebraico Pelestim, que significa filisteus, que significa povo de Peleshet.
Nós sabemos que o nome possui cognatos em acadiano, como Palastu, e no egípcio Palussata. Já o endônimo que os filisteus falavam de si mesmos basicamente é desconhecido, nós não sabemos. Mas agora falando a respeito das origens dos antigos filisteus. Existem várias opiniões a respeito das origens dos filisteus, mas nós já temos um consenso biblicamente para falar qual era a sua origem. A origem, segundo os textos da Bíblia hebraico-aramaica, vão basicamente dizer que o pai, isto é, a via paterna dos filisteus, vinha de um dos descendentes de Cam. Sim, um dos descendentes de Cam, que era, no caso, Mizrahim. Nós podemos ver claramente os textos bíblicos afirmarem que os filisteus eram descendentes de Casluim, que era um dos 7 filhos do segundo filho de Cam, Mizraim, que era por sua vez o pai dos egípcios antigos. Isso pode causar uma confusão na mente dos leitores e intérpretes das genealogias bíblicas, visto que, no caso, a descendência de Cam, via Mizraim, era originador, no caso, dos egípcios antigos, que eram povos de tom de pele mais amarronzado, por serem, no caso, de descendência camítica. Mas, no caso dos filisteus, como eles são considerados descendentes aí de gregos, sendo que por sua via paterna, isto é, pelo seu pai, Casluim, eles são ditos serem descendentes de Cam. Para que todos vocês compreendam melhor, nós precisamos analisar a fundo e não nos basearmos apenas na linhagem paterna. Paternalmente, nós sabemos claramente que eles eram descendentes de Mizraim, sim, com certeza. Porém, esses mesmos descendentes de Mizraim, via Casluim, um dos filhos de Mizraim, era provavelmente casado com uma mulher da linhagem de Javã e por conta disso foram para a região que hoje corresponde a Caftor, a antiga ilha de Creta. Quando nós lemos Gênesis, no capítulo 10, nós lemos ali o verso 13 e o verso 14, isso fica muito, mas muito provável. Olhem só para vocês verem. Mizraim deu origem aos Luditas, Anamitas, Leabitas, Naftuitas, Patrucitas, Casluitas, dos quais descenderam os filisteus, em Caftor, ou em outras traduções, e os Caftoritas, ou Caftorim. Afinal de contas, o que é Caftor ou Caftorim? Caftor, nós sabemos que é basicamente a ilha de Creta. Para nós entendermos as origens dos antigos filisteus, é necessário entender que os antigos descendentes de Casluim foram para a região de Caftor, que é basicamente a ilha de Creta, aquela região ali da Grécia, Chipre, aquelas regiões ali. Caftor, em hebraico, ou no antigo texto, corresponde a um local geográfico que, por sua vez, está relacionado aos descendentes de Jafé, da parte de Javã, que no caso são os antigos gregos. Ou seja, os descendentes de Casluim, da linhagem de Cam, via Mizraim, se misturou fortemente com os descendentes de Jafé daquela região, da parte dos gregos, e daí então surgiu o povo filisteu e também surgiu algumas outras populações do mar, isto é, os povos do mar. Eu vejo muitas pessoas falando que os filisteus eram gregos, que eles vieram da Grécia, só que quando nós lemos os textos bíblicos lá de Gênesis capítulo 10, é necessário que nós tenhamos muito cuidado ao afirmar tais coisas, visto que paternalmente, biblicamente, a Bíblia afirma que eles eram da linhagem de Casluim, que era da linhagem de Cam, via Mizraim. O fato é que os descendentes de Casluim se misturaram ali com as populações nativas de Caftor, isto é, na Grécia, na ilha de Creta, e então formaram o povo filisteu. Uma pergunta que eu recebo muito a respeito dos antigos filisteus pelos leitores bíblicos é a seguinte: quem são os filisteus nos dias de hoje? Onde estão os descendentes dos antigos filisteus? E a verdade por trás dessa pergunta é a seguinte resposta:
Os antigos filisteus, eles não existem mais como uma população, como um povo nos dias de hoje. Eles estão aí, no caso, seu DNA, sua origem está escondida no DNA aí dos antigos palestinos, nos palestinos atuais, e é muito minoritária, visto que na maioria dos estudos genéticos a respeito dos antigos filisteus no DNA dos palestinos equivale no máximo a 14%. Se vocês quiserem conferirem aí a respeito das referências, eu indico para todos vocês o canal Ancestral Braille, que vai falar a respeito de DNA, a respeito de populações antigas. Eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui, fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.